que são a razão da minha vida. Eu quero um Brasil melhor para elas. O que eu quero para minha família, eu quero para a família de vocês. E vocês podem ter certeza de uma coisa, que não vai faltar dedicação, não vai faltar empenho, não vai faltar coragem para fazer o que tem que ser feito nesse país. Eu sei o que precisa ser feito, e não é qualquer um que vai ter disposição de fazer. E eu não tenho nenhum apego àquela cadeira de presidente da República. Por isso que eu assinei uma PEC para acabar com a reeleição, para mostrar que em apenas um mandato, seja de 4 ou de 5 anos. Vocês não comeram paca hoje, não? Boa noite, Porto Alegre. Aê. Grande honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Diante de uma plateia qualificada, como você bem colocou. Pessoas que prezam pela liberdade, como nós prezamos. E o Brasil tem jeito sim, Felipe. E a gente sabe qual é o caminho que tem que ser seguido, porque nós vimos, a partir de 2019, como é que se governa um país, escolhendo um time de estrelas, um time preparado, qualificado em cada área, dando autonomia para que essas pessoas possam tocar os seus ministérios, com um comandante, à época, o melhor presidente da história desse Brasil, Jair Messias Bolsonaro. O que explica esse voo de galinha que o Brasil dá é porque nos últimos 23 anos, 17, nós fomos governados pelo PT. Um governo que tem como marca a corrupção, um governo que tem como marca a incompetência e agora um governo que tem como marca o ódio e a perseguição a quem pensa diferente deles. Então, quando o mundo todo soprava um vento favorável, com boom de commodities, com estabilidade geopolítica, o Brasil cresceu menos do que todo mundo. E agora, com o mundo com tantos conflitos e um governo que não sabe como conduzir um país diante de uma crise, nós vemos mais uma vez, estamos pagando mais uma vez o preço de um governo incompetente, um governo que, ao combater a alta do preço do barril de petróleo, ele repete a mesma fórmula que sempre deu errado. Aumento de impostos de exportação, tabelamento do preço de frete, lacrando postos de combustível, porque... Se você é de direita raiz, já se inscreva no canal e demonstre seu apoio nos comentários. Vamos juntos por um Brasil melhor. Sob a falsa acusação de praticarem preços abusivos, e óbvio que a gente sabe que tem esse componente da guerra lá fora, mas aqui dentro o governo não faz a sua parte, diferente do que nós fizemos quando iniciou-se a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O presidente Bolsonaro fez ao contrário. Nós estimulamos a competição, nós zeramos o preço de diversos produtos para que fossem importados aqui para o Brasil, e por isso que o Brasil é sempre um voo de galinha. A gente tem que pôr um fim a esse ciclo do PT, e podem ter certeza que o fim do ciclo do PT será este ano, porque a única certeza que eu tenho é que o Lula não será mais presidente do Brasil a partir de 2027. Bom, eu penso o contrário do que foi colocado nessa pesquisa. Eu acho que a solução do Brasil é exatamente o brasileiro. Um povo criativo, um povo acolhedor, um povo que é guerreiro. Qualquer empreendedor nesse país é um sobrevivente. Então, óbvio que o caminho está. Nós temos um ambiente de negócio muito mais favorável aqui no Brasil, que hoje é impraticável. Hoje ele é repelente a quem pensa em investir. Nós temos hoje um governo, Felipe, que ele... Tiago. Nós temos um governo que ele gasta loucamente como se não houvesse amanhã, e para gastar mais ele aumenta a carga tributária, ele mete imposto no bolso do contribuinte, ele penaliza aqueles que querem produzir, não para de gastar, tanto é que nós pegamos um governo com uma relação dívida-PIB de 75%, mesmo com pandemia, maior crise hídrica dos últimos 92 anos no Brasil, início lá da guerra da Ucrânia com a Rússia. Nós entregamos no final de 22 essa relação dívida-PIB em 71%, e agora já está quase na casa de 8%, passou um pouquinho na casa de 80% a estimativa que vai acabar esse governo Lula. Quer dizer, um país que joga a sua taxa de juros lá em cima por causa desse descontrole, ninguém consegue tomar financiamento de nada, está muito caro, está muito melhor quem tem dinheiro, Thiago,
deixar ele aplicado especulando no CDB, no CDI, alguma coisa que não vai ter risco praticamente nenhum, rendendo muito acima da inflação, e está proibitivo esse cenário para você empreender alguma coisa. Além disso, tem a questão, as questões trabalhistas, licenciamento ambiental, que é outra zona no nosso país, isso precisa ser centralizado em um único órgão do governo, de maneira a dar mais celeridade para que os licenciamentos ambientais aconteçam, para que os grandes empreendimentos aconteçam nesses locais onde Deus abençoou o nosso país com recursos minerais inigualáveis em todo o mundo. Temos que partir para a redução de carga tributária, como fez o presidente Bolsonaro. Nós reduzimos a carga tributária ao mesmo tempo que nós digitalizamos o governo. Tínhamos o segundo governo mais digital do mundo. O brasileiro tinha mais de 400 serviços na palma da sua mão com o GovBR. Isso facilitou, isso desburocratizou muito. Nós fazemos revogaços para que instruções normativas fossem fossem extintas, deixassem de continuar em vigor. E em função dessa digitalização, essa desburocratização, nós reduzimos impostos, a arrecadação aumentou. Quer dizer, o caminho está aí, a gente já sabe qual é o caminho para você transformar o Brasil em um país atrativo, não só para nós aqui, empreendedores internamente, mas também os investimentos internacionais. O Brasil, nesse momento, com toda essa confusão que existe no mundo, com diversas guerras acontecendo, uma começa, uma termina, a outra começa, o Brasil pode garantir a segurança alimentar do mundo. O Brasil tem fundos aí de investimentos, que podiam ser colocados aqui se nós tivéssemos segurança jurídica e um ambiente de negócio atrativo. Isso vai acontecer a partir de 27. Obrigado. Tiago, hoje nós temos um cenário catastrófico no Brasil. Mais de 81 milhões de brasileiros são devedores, não conseguem pagar suas contas. Desses, quase 20% deles, Tiago, não tem dinheiro para pagar conta de luz, conta de água. Tem gente no Brasil parcelando a compra do arroz e do feijão no cartão de crédito. As pessoas estão numa areia movediça exatamente por causa desse ambiente caótico no mundo dos negócios. Como é que a gente vai conseguir resolver no contexto, no contexto de negócio? Como é que a gente consegue contornar isso? Óbvio que tem que ter algum momento, um início de renegociação para que as pessoas tenham algum fôlego. A gente tem que criar um ambiente no Brasil atrativo para que existam os investimentos para a geração de empregos. É assim que a gente vai tirar a dívida dessas pessoas, gerando empregos de qualidade, que paguem melhor, para que elas possam honrar as suas dívidas. Por exemplo, aqui, dívidas inclusive de outros entes federativos, como o Rio Grande do Sul, já que a gente está aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul, ele não consegue honrar as suas dívidas com relação à União, porque o fator de correção da dívida do Rio Grande do Sul, ele é atrelado à taxa Selic mais 4%, há uma reivindicação que passa a ser o IPCA, uma dívida impagável que não vai conseguir pagar nunca. É a mesma coisa que está acontecendo hoje com as pessoas físicas no nosso Brasil. Não tem que ter um modelo para resgatar essas pessoas. A gente tem que colocar as dívidas públicas, mais uma vez, colocar as despesas cabendo dentro das receitas para a gente começar a reduzir a taxa de juros, fazer com que o financiamento seja acessível com o passar do tempo, para que as pessoas entendam que quem tem dinheiro possa empreender e não continuar especulando apenas. E é assim que a gente vai conseguir tirar o Brasil, mais uma vez, dessa zona cinzenta, dessa areia movediça, dessa situação caótica, Tiago. Eu não vejo outro caminho que não seja um conjunto de medidas para a gente, mais uma vez, fazer com que as contas públicas parem de pé e assim a gente consiga reduzir taxa de juros, reduzir taxa de financiamento. O Brasil tem que ter segurança jurídica para atrair esses empreendimentos para cá, esses investidores para cá, para a geração de emprego, para que as pessoas possam depender cada vez menos do poder público. Esse é meu sonho. Meu sonho é fazer com que as pessoas que hoje precisam ser acolhidas pelo Estado, que estão em programas sociais, elas possam ser acolhidas sim, protegidas sim pelo governo, mas que elas possam caminhar com as próprias pernas num futuro muito próximo, sem depender de político nenhum. Obrigado. Olha, infelizmente, vocês vão continuar ouvindo propostas genéricas da minha parte por enquanto, porque é óbvio que nós estamos no momento de pré-campanha. A gente precisa mostrar para todo mundo qual é o norte que nós pretendemos dar ao nosso país, Thiago. Mas nós sabemos o que tem que ser feito a partir do dia 1. Só que, infelizmente, se a gente começa a dar detalhes, isso acaba sendo usado contra
A própria campanha, a gente tem que ser realista. Mas óbvio que a gente precisa, por exemplo, a reforma tributária, ela precisa ser atualizada urgentemente. Uma carga tributária absurda que ninguém consegue pagar. Os profissionais liberais desse país estão com uma carga tributária de quase 30% no todo, o maior IVA do mundo. Se você passar da sua empresa, do seu CNPJ, do dinheiro para a sua conta pessoa física, você tem que pagar mais de 10% sobre o que ultrapassar os 50 mil reais. Quer dizer, é um olhar como se quem tivesse dinheiro e gerasse emprego nesse país fosse criminoso. Então, certamente, a reforma tributária vai ter que ser revisitada pensando em redução de carga tributária, em simplificação de verdade dessa carga tributária, porque continua a confusão. Esse papo de que houve a simplificação é mentira, ela não aconteceu. Impostos foram aglutinados, novos foram criados. Estava conversando agora, né, com o meu líder aqui, Rogério Marinho. Marinho, vamos embora começar agora a dar uns passos mais no sentido do que, para que as pessoas consigam enxergar quais são os impostos que nós vamos começar a cortar. O primeiro que eu cortaria é esse imposto novo que foi criado, de quase 10% sobre a exportação de petróleo brasileiro para fora. É uma loucura, o governo tenta numa canetada segurar todo o petróleo, os derivados do petróleo, a parte, né, que é beneficiada aqui no Brasil para que seja exportado, tentam na canetada, na criação de imposto, segurar isso aqui, desrespeitando os contratos que essas operadoras todas tinham aqui, essas exploradoras de petróleo tinham aqui. Tanto é que a Justiça do Rio de Janeiro acabou de dar uma decisão liminar para permitir, né, que 4 empresas privadas do ramo de óleo e gás pudessem exportar, cumprir os seus contratos sem a necessidade de pagar mais esse tributo criado pelo governo Lula. Aliás, um tributo criado a cada 37 dias, criado a aumentar a cada 37 dias, quer dizer, é o projeto comunista socialista sendo colocado em prática. Vamos esmagar a população para que eles possam depender cada vez mais do governo, só que aí vai faltar gente para poder gerar arrecadação de imposto, né? Quem produz e está sustentando, cada vez vai produzir menos, vai chegar uma hora que isso aqui vira uma culpa. Então, vamos trabalhar fortemente para que o Brasil nunca chegue nesse ponto e não tenha outro caminho a não ser um mercado livre e propostas liberais na economia. Thiago, você tem uma coisa aqui, todos nós que somos pré-candidatos temos que ser radicais nessa parte da segurança pública e defesa da nossa soberania. Eu entendo que algumas coisas têm que ser feitas, vamos tentar pegar um extrato aqui apenas nessa parte de segurança pública, porque tem a parte de prevenção, tem a parte de educação, que também precisa ser levada em consideração, a parte social. Mas um grande passo nós já demos. A alteração da nossa legislação penal, a gente acabou de aprovar no Congresso Nacional uma legislação que vai deixar os marginais perigosos muito mais tempo presos. Tá? Por exemplo, o chefe de organizações criminosas, como CV e PCC, pela lei que está em vigor agora, eles já começam com uma pena de 20 anos no mínimo pelo simples fato de pertencerem a uma organização criminosa. E essa pena pode chegar a 40 anos e pode ser dobrada no caso desses chefes de facções criminosas. Portanto, estamos falando de pessoas, líderes de facções criminosas, narcoterroristas, que podem começar a pegar 80 anos de cadeia só pelo simples fato de pertencerem a essas organizações. Sem falar nos outros crimes de tráfico de drogas, de porte ilegal de fuzil, até a final de 2024, quando uma decisão do STJ, pasme, disse o seguinte: olha, o fuzil é um instrumento de trabalho de um traficante. Portanto, mas é sério. Portanto, os traficantes estavam sendo condenados naquela situação, eles estavam sendo condenados pelo crime de tráfico de drogas e apenas uma pequena agravante pelo fato de estarem com essa arma de guerra como se fosse um instrumento de trabalho deles. Então, nesse da lei que está em vigor agora também nós acabamos com isso. Esse marginal responde não só pelo tráfico de drogas, mas também pelo crime autônomo, independente do porte ilegal de fuzis. Então, estamos fazendo nossa parte aqui para endurecimento da legislação penal e estamos mudando nessa lei também os prazos que são necessários para serem cumpridos para uma progressão de regime, para um livramento condicional. Portanto, eles vão ser presos. Estão mudando também a audiência de custódia, os critérios ali agora, se tiver uma habitualidade criminosa, o juiz na audiência de custódia pode manter esse marginal preso se ele for um criminoso habitual. Então, assim, repare, mais tempo de condenação, vai ficar mais tempo preso e vamos ter que construir muitos presídios aqui no Brasil para poder dar conta dos mais de 200 mil mandados de prisão que estão abertos hoje no nosso país e para que a polícia pare com esse trabalho, o retrabalho de prender e o judiciário solta.
Bom, primeiro, só para corrigir a premissa dessa pergunta que está errada, o que o Eduardo Bolsonaro estava defendendo era punição para um violador de direitos humanos internacional, nunca defendeu taxação das empresas brasileiras. Mas essa parte vai ficar para o próximo painel. Por mais que tenham explorado, ele comemorou. Não, ele estava ali, né, satisfeito, né, porque tinha denunciado os abusos, as liberdades aqui no Brasil. Nos Estados Unidos havia tido um resultado e no pacote, algo que ninguém esperava, fora o radar de todo mundo, veio a taxação das empresas brasileiras, que depois o próprio Eduardo Bolsonaro ajudou a retirá-las lá nos Estados Unidos. Mas essa narrativa mentirosa do Lula, mais uma vez, o Lula, gente, é o filho do Chepeta, é um cara que não dá mais para alguém acreditar no que esse cara fala. Não tem ataque à soberania, ele está achando que o Trump vai vir aqui pegar ele do helicóptero e levar lá para os Estados Unidos, uma interferência, não. Ele está na prática, ele está defendendo organizações criminosas. Acabou de sair um relatório do Tribunal de Contas da União falando exatamente isso. Eles não cumpriram com quase metade dos itens que estavam na auditoria feita pelo TCU, que era exatamente para fortalecer, eram políticas públicas para fortalecer as nossas fronteiras. Gente, os fuzis que são apreendidos com traficantes, com milicianos, grande parte, os 99% deles, não são feitos aqui no Brasil. O Brasil não fabrica cocaína. A maconha vem, atravessa as fronteiras, pelos nossos portos, pelos nossos aeroportos, né, pelas rodovias. Então tem que ter um trabalho, sim, do governo federal, com tecnologia, isso que está faltando, a tecnologia, investimento em inteligência artificial, tem que ter a coordenação dos bancos de dados de informação dos estados, dos municípios e do governo federal. Hoje tem uma disputa, esses bancos de dados não se falam, portanto a pessoa pode ter um mandado de prisão expedido aqui no Rio Grande do Sul, mas se ela for pega lá no Acre, de repente a polícia de lá não vai ter acesso aqui, a pessoa vai ficar solta, vai ser colocada na rua na audiência de custódia. Então a nossa soberania, nós temos que fazer a nossa parte. Nós brasileiros temos que resolver os nossos problemas, e temos que libertar esses quase 25 milhões de brasileiros que vivem em áreas dominadas por esses marginais. Isso é equivalente ao estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. É muita gente que precisa ser libertada, e o único jeito é prendendo esses marginais ou neutralizando esses marginais, no caso de eles enfrentarem a nossa polícia. Agora vamos ao terceiro bloco temático, terceiro e último, um assunto de instituições e Estado de Direito. A pergunta desenvolvida pela organização começa com: o Brasil vive uma tensão crescente entre os poderes. O judiciário exerce um protagonismo excessivo e vive uma crise reputacional que deslegitima as decisões que adota. Já o legislativo, por outro lado, possui uma posição de protagonismo como nunca teve, valendo-se de emendas parlamentares para controlar parte relevante do orçamento. Como um governo do senhor, se eleito, enfrentaria esse desequilíbrio de forma concreta, indo além do discurso? Qual é o papel do executivo e como frear o agigantamento dos outros poderes, em especial do judiciário? Bom, é óbvio que qualquer governo que se inicia a partir de 27 vai ter que fazer uma reforma do judiciário, sim. Não faltam propostas no legislativo que tratem disso, seja discutindo tempo de mandato de ministro do Supremo, seja discutindo a impossibilidade de, por decisões monocráticas, leis ou atos que são aprovados no Congresso Nacional sejam revogados sem que seja pelo plenário. E eu acho que a gente tem que sim parar com essa demagogia, porque se hoje eles conseguiram, já o Supremo, ao dar legitimidade para o Alexandre de Moraes fazer o que fez contra o presidente Bolsonaro, contra centenas de outras pessoas, a título de defender a democracia, quando ele estava arregaçando a democracia, estava destruindo os pilares da democracia, e os métodos continuaram por agora, inclusive ameaçando a própria imprensa, que faz o seu trabalho de denunciar, de dar publicidade àquilo que está errado. Sempre defendi uma autocontenção por parte do Supremo, que ela não aconteceu. Então, a Lei 1079, que é a lei que estipula os crimes de responsabilidade de ministros do STF, ela tem que ser cumprida. Porque ela começou a ser relativizada para se protegerem, porque tem escrito lá um ministro do Supremo
que tem uma atuação político-partidária, cometeu crime, só tem que responder por um processo de impeachment no Senado Federal. Um ministro do Supremo que deveria ter se declarado suspeito em alguma situação e não fez, está cometendo crime. Vamos lembrar, Tiago, que uma discussão no aeroporto lá na Itália de pessoas contra um ministro supremo viraram um atentado contra a democracia. E não apenas isso, né? O ofendido era o próprio, puxou para si a relatoria, determinou busca e apreensão, afastou, bloqueou bens. Cara, isso é inimaginável numa democracia. Então nós somos os verdadeiros defensores da democracia e é necessário que essa pauta seja enfrentada para que nós possamos voltar a ter normalidade aqui no país. E essa insegurança jurídica tem que acabar. E não é só com relação à parte política. Você vai para o campo, do nosso agro, é insegurança jurídica para tudo que é lado, porque decisões monocráticas muitas vezes tomadas, né, por essas pessoas acabam atrapalhando o desenvolvimento do nosso país. Então vamos enfrentar de frente essa pauta sim, pela defesa da democracia. Olha, em primeiro lugar, eu não sou candidato só por isso, tá? Mais uma vez, eu comecei na política aos 20 anos de idade, tive 4 mandatos de deputado, 1 mandato de senador, estou há 23 anos na vida pública, sendo 4 deles acompanhando o presidente Bolsonaro nas tomadas de decisão, nas articulações, portanto, aprendendo bastante. Então, eu acredito, Tiago, que eu sei qual é o caminho que o Brasil precisa, eu sei o que nós temos que fazer, eu conheço o jogo do poder em Brasília, para mostrar que o Brasil tem uma alternativa, tem um caminho da prosperidade aqui com a gente. E essa é uma pauta que todos sabem qual é a minha posição como senador, mas essa pauta ela vai ser pauta do Senado a partir do ano que vem. Eu, como presidente da República, vou querer olhar para frente, mas o que eu sempre alertei, e é fato, está acontecendo, um dos principais fatores que o eleitor vai levar em consideração na hora de escolher o seu senador é: você é a favor ou contra impeachment de ministro do Supremo? E é uma realidade, e eu não tenho dúvida que o Senado da República, que vai ser renovado em 2/3 esse ano, vai ser majoritariamente favorável a essa pauta de impeachment de ministro supremo. Portanto, a anistia é obviamente uma competência do Congresso Nacional. Essas ameaças de que a anistia seria inconstitucional, isso sim é um atentado contra a democracia, porque não tem nenhum sentido, inclusive ameaçar, durante a construção do texto de uma anistia no Congresso Nacional, ameaçar parlamentares para impor o que pode e o que não pode. Não é assim que funciona em nenhum país democrático do mundo. Portanto, seja anistia, seja qual for o texto que for aprovado pelo Congresso Nacional, ele vai ter que ser respeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Não dá mais para aceitar que essas interferências continuem acontecendo à luz do dia, aos olhos de milhões de brasileiros, sem que o Congresso cumpra o seu dever constitucional, que eu acredito que haverá em quantidade e em número suficiente no Senado Federal para que isso aconteça. E o que eu peço a Deus todos os dias, Tiago, é que, caso assim a população escolha com o nosso projeto, nós possamos ainda, na transição, apresentar esse projeto para que o presidente Bolsonaro suba a rampa junto com a gente em janeiro de 2027. E agora, então, para candidato, nos dirigimos para a parte final, a terceira etapa, que é bastante simples, que é as considerações finais do senhor para a nossa plateia, com um tempo de 3 minutos. Maravilha, eu me lembrava que tinha essa... Pessoal, obrigado aí pelo carinho de todo mundo. Eu sei da responsabilidade que eu estou carregando. Não era para eu estar aqui, era para o presidente Bolsonaro estar aqui falando com vocês nesse momento, mas a missão que me foi dada foi essa. Eu acredito de verdade que esse é um projeto de Deus, não só na minha vida, mas no nosso Brasil. É assim que eu estou encarando, é isso que está me dando força, coragem, todos os dias, para enfrentar todos os ataques, todas as perseguições, porque, mais uma vez, eu sou uma pessoa que sou nova no ambiente político, tenho 44 anos de idade,
mas tenho muita experiência, são 23 anos de vida pública, sou advogado, sou empresário, sou casado com a Fernanda, pai de 2 princesinhas maravilhosas, a Luísa e a Carol, que são a razão da minha vida. Eu quero um Brasil melhor para elas. O que eu quero para minha família, eu quero para a família de vocês. E vocês podem ter certeza de uma coisa, que não vai faltar dedicação, não vai faltar empenho, não vai faltar coragem para fazer o que tem que ser feito nesse país. Eu sei o que precisa ser feito, e não é qualquer um que vai ter disposição de fazer. Eu não tenho nenhum apego àquela cadeira de presidente da República, por isso que eu assinei uma PEC para acabar com a reeleição, para mostrar que em apenas um mandato, seja de 4 ou de 5 anos, vamos fazer o que tiver que fazer, desde o início do governo, desde o dia 1, todas as medidas que são necessárias para arrumar o nosso país na pauta econômica, mais uma vez, da previsibilidade para os investidores. Vou apoiar, seja no Congresso Nacional, seja com orçamento, investimento pesado em segurança pública, marginal, perigoso, vai ficar mais tempo preso nesse país. Vamos fazer presídio sim, porque eles têm que pagar pelos crimes que eles cometeram. Assaltante de celular, não vamos aceitar que ele faça isso, porque é um dinheiro que ele vai usar para tomar cervejinha. No nosso governo não vai ter presidente pensando que o traficante é vítima de usuário de drogas, porque não é. A gente vai fazer com que a carga tributária nesse Brasil caia de verdade, porque a gente vai ajustar essas contas. A gente vai ter o governo mais moderno que vocês já viram na história. Um governo que vai investir sim em tecnologia, em inteligência artificial, em conectividade, em todos os entes da federação, para que cada centavo de dinheiro público possa ser fiscalizado por cada um dos brasileiros em tempo real. Vocês vão ver que não vai faltar dinheiro para fazer todas as políticas públicas que nós vamos fazer. E mais uma vez, nós temos a experiência. A gente já sabe como fazer. E agora, com a diferença que a gente tem um time de estrelas, pessoas especialistas em cada área, ainda mais qualificado agora, com muito mais experiência. Pessoas que estão dispostas ali a abrir mão, a sair da sua zona de conforto para nos ajudar a resgatar esse Brasil. E vocês podem ter certeza, é o fim do ciclo do PT aqui no Brasil. A partir do ano que vem, nós vamos resgatar o nosso país. Obrigado pelo carinho, gente. Fique com Deus, uma boa noite.